Olá, caros ouvintes do podcast da Emergência. Hoje o nosso episódio é sobre picadas de cobras venenosas, ou melhor dizendo, acidente ofídico. E para conversar conosco sobre esse assunto está a doutora Juliana. Tudo bem, doutora? Se apresenta para nós. Tudo jóia, Adriel. Eu queria agradecer o convite. Meu nome, como você já disse, é Juliana Sartorello. Eu me formei na UFMG em Medicina há uns anos atrás e trabalho no Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais desde 2008. Lá eu trabalho com atendimento a intoxicações exógenas e acidentes com animais peçonhentos de forma presencial e também por telemedicina. Além disso, trabalho no pré-hospitalar e na sala de emergência de um hospital privado de Belo Horizonte. Muito bom! Então, meus caros, hoje eu vou contar uma história de um dos nossos maiores aliados no combate à pandemia de Covid-19, que tem íntima relação com a história do soro antiofídico. Hoje a história é sobre o Instituto Butantan e seu primeiro presidente, o médico Vital Brasil. O Instituto foi criado em 1898, com o intuito de auxiliar no combate a uma epidemia de peste bubônica no estado de São Paulo. Inicialmente, ele era vinculado ao Instituto Adolfo Lutz, que não tinha esse nome na época, e que o próprio Adolfo Lutz mandou o Vital Brasil para São Paulo para coordenar essa tarefa. Em 1901, o Instituto Butantan virou uma instituição independente e Vital Brasil, seu primeiro presidente. Essa época, você deve se lembrar, é a época da República Café com Leite, e com a expansão das plantações de café, também se expandiram os acidentes por picada de cobra. Então o Instituto focou nesse problema. Já existiam alguns soros antiofídicos criados principalmente pelo Instituto Pasteur, mas os europeus tinham uma noção errada de que o soro extraído de uma cobra qualquer serviria para todas as outras. Vital Brasil e o Butantan tiveram um papel decisivo em demonstrar que não. O soro ele tem que ser específico e que o próprio soro para uma naja, por exemplo, um dos primeiros criados, não serve para as cobras encontradas no Brasil. A pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Vital Brasil produziram soros antiofídicos específicos e ambos ganharam fama internacional. Bem, a história hoje foi curta, mas não menos interessante. Então, nós já vamos partir para a teoria. Doutora Juliana, me diz uma coisa. Aqui no Brasil, a gente tem duas cobras específicas que eu considero de maior importância, pois são as mais prevalentes, as jararacas e as cascavéis, ou, na terminologia científica, as bótrops e as crotalos. Vamos falar de cada uma delas aqui, começando com o acidente botrópico. Como eu espero que uma pessoa que sofre uma picada de jararaca se apresente no departamento de emergência? Bom, é muito bacana a sua contextualização histórica. Num acidente botrópico, ou seja, por serpentes, jararaca, jararacuçu, urutu, o mais importante é a proteólise local, ou seja, você faz um edema geralmente muito importante no membro acometido. Além disso, o paciente pode ter distúrbios de coagulação que podem se apresentar como sangramento. E o que chama a atenção nesse acidente é a dor intensa. Então, isso já nos dá uma pista. Se o paciente chega para a gente numa sala de emergência ou mesmo no atendimento pré-hospitalar com uma picada por uma serpente com dor intensa local, já apresentando edema local, ou algum tipo de sangramento, a gente pode pensar no acidente botrópico. 90% dos acidentes ofídicos no Brasil são por jararaca, são por bótrops. Então, a gente Quantos por cento, doutora? 90% no Brasil. Isso varia de região para região, Por exemplo, na minha região aqui, que é Minas Gerais, a gente tem 50% aqui no entorno de Belo Horizonte, 50% são por jararaca e 50% por cascavel. Mas na maior parte do Brasil, o que predomina são os acidentes por jararaca. Então, se o paciente chega para a gente com essa edema local importante ou com presença de sangramento, a gente tem que pensar no acidente por jararaca. Lembrando que os filhotes de jararaca, ou seja, os botrópicos abaixo de 30 centímetros, não fazem uma proteólise local importante. Então, eu não posso dizer que o acidente não foi por jararaca se eu não tiver edema. Quando eu tenho filhote de jararaca, ou seja, menores de 30 centímetros, normalmente eu não tenho edema local, mas tenho sangramento mais importante. Então, esse paciente pode se apresentar já com sangramento ativo local, gengivorragia, hematúria, etc. Muito interessante. E só essa questão aí da porcentagem aqui, eu trabalhei aqui também no Ciatox,
da Unicamp por um ano, e realmente a gente só via jararaca e cascavel. E existia assim uma lenda, eu vi uma vez, né? Mas uma vez a cada 3 anos você teria um acidente com uma cascavel, uma coral verdadeira, né? Enfim, vamos seguindo aí. Desse paciente que chega para mim com a picada, então, um acidente botrópico, o que eu espero de alteração laboratorial para ele? Bom, inicialmente, como eu já disse que é um paciente que apresenta distúrbio de coagulação, a gente vai perceber principalmente uma queda no fibrinogênio, alteração, né, no RNI e na atividade de protrombina, uma queda na atividade de protrombina. Então, o distúrbio de coagulação ele é percebido principalmente por essas alterações. Além disso, eu posso ter uma elevação de CK, de creatinofosfoquinase total, que não é uma elevação muito importante porque ela se deve à proteólise local. Então, se o paciente tem um edema muito importante, ele pode atingir 1.000, 2.000 de creatinofosfoquinase. Também é comum eu ver plaquetopenia nesse paciente e posso ter hematúria, né, associada a esse distúrbio de coagulação. Mais tardiamente, geralmente após as primeiras 12 a 24 horas, esse paciente também pode evoluir com insuficiência renal tardia por toxicidade direta do veneno, mas isso não é uma regra. Entendi. Doutora, me tira uma dúvida. Quando eu fiz Ciatox lá, a gente acaba aprendendo sobre um exame que é o exame do tempo de coagulação à beira-leitos, né? Que você tira o sangue do paciente, coloca ali num tubo seco e aí você fica virando o tubo esperando ver se o sangue coagula ou não. E se depois de uns 20 minutos o sangue não estiver coagulando, você diria que o sangue é incoagulável do paciente. Isso falaria mais a favor ainda de ser um acidente botrópico. Isso se sustenta, assim? É uma coisa realmente que a gente pode confiar ou já é uma coisa mais antiga? A nossa experiência, como a gente é um centro também de telemedicina, a gente vê muito erro, porque acaba sendo um exame subjetivo, tanto quando o parâmetro avaliado é tempo de coagulação, quanto é tempo de sangramento, sabe? Então, o que a gente observa no dia a dia é que é mais confiável a gente avaliar atividade de protrombina e RNI, porque a gente tem divergências tanto na avaliação subjetiva, quanto na avaliação laboratorial nesses casos. Então, a gente não costuma usar o tempo de sangramento e o tempo de coagulação. Entendi. Então, muito bom. Agora me diz uma coisa, doutora, que tipo de complicação que eu posso esperar do meu paciente que apresenta um acidente botrópico? Bom, geralmente as complicações são decorrentes da lesão local, da proteólise local importante, né? Então eu posso ter síndrome compartimental, que é a complicação mais temida e que leva inclusive à amputação em alguns casos. Então esse paciente a gente tem sempre que avaliar o pulso no membro afetado, né? A perfusão, a progressão da dor. Infecção secundária, que geralmente é causada por gram-negativos, a boca da serpente geralmente é bastante contaminada por germes gram-negativos, sangramento, tanto ao local quanto à distância, sistema nervoso central, abdômen, né? E outros acometimentos locais, necrose, né? Uma perda substancial de tecido no local da picada, geralmente são os sintomas, as complicações mais temidas. Além disso, eu posso ter insuficiência renal tardia, que é mais raro, mas é importante eu acompanhar a função renal desse paciente aí depois das primeiras horas. Tá certo, então. E o que é que eu faço de tratamento para esse paciente? Os cuidados locais à chegada do paciente são bastante importantes, né? Retirar ou remover o torniquete à chegada, se o paciente tiver feito, que é um hábito que não é incomum de fazer o torniquete no local, é prioritário. Porque o torniquete ele é absolutamente contraindicado. Eu vou aumentar a proteólise local e piorar a lesão do meu paciente. Além disso, elevar o membro, lavar com água e sabão o local da mordida ou da picada, né? Um outro cuidado importante é não fazer nenhuma medicação intramuscular, porque se esse paciente já tem distúrbio de coagulação, eu posso provocar um hematoma no local. E um outro cuidado interessante é não fazer nenhuma medicação que altere o sistema nervoso central. É muito comum, o paciente chegou com picada de qualquer coisa, as pessoas pensam naquele pacote pronto, anti-histamínico, corticoide e analgésico ou anti-inflamatório, né? No paciente com suspeito de ofidismo,
O anti-inflamatório não está indicado por causa do acometimento renal. O corticoide inicial não é benéfico, não tem nenhum benefício, né, que a gente saiba. E o antihistamínico, principalmente se esse paciente receber prometazina, ele faz uma alteração de nível de consciência, uma sonolência, por exemplo, que a gente não vai saber se o paciente fez essa alteração pelo uso do antihistamínico ou pelo acidente. Então, evitar essas medicações ajuda a gente no acompanhamento clínico desse paciente. Muito bom isso, doutora, porque a gente ouve falar, a gente vai pensar em tratamento e a gente já pensa direto em fazer soro, se eu tenho que fazer soro antiofídico ou não. Só que tem várias questões de cuidado local que a gente precisa se preocupar, né? Essa do torniquete, especialmente, é uma coisa muito importante, porque acredito que faz muita parte do senso comum da população, né? Você vê até em filme do paciente é picado por cobra ou é envenenado de alguma forma, assim, e coloca um torniquete imaginando que eu vou impedir o veneno de se espalhar. Mas não é bem assim que acontece, né? E você pode estar só piorando a situação. Você poderia aqui dizer para a gente como que eu vou fazer para classificar aí a gravidade, então, e feito todo o atendimento do meu paciente, como é que eu faço para classificar a gravidade dele e determinar se vai receber soro, como que vai receber soro? Claro, então vamos lá. Para a gente fazer o soro no acidente hipotrópico, a gente tem que ver o grau de edema que esse paciente tem. Se eu tenho um edema que acomete até uma articulação, eu faço 3 ampolas. Se eu tenho um edema que acomete até 2 articulações, eu faço 6 ampolas. Se o edema acomete 3 ou mais articulações, eu faço a dose máxima, que são 12 ampolas. Então, é importante pensar que o soro antiofídico ele é feito de acordo com a gravidade do acidente, e não de acordo com o peso ou idade do paciente. Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Então, é o grau de edema do local que vai determinar para a gente a gravidade do acidente e o número de ampolas do soro, né? Mas e se for uma serpente filhote que não faz edema? Aí eu vou ver se esse paciente apresenta distúrbio de coagulação ou não, né? Mas no caso de ser uma serpente adulta com mais de 35 centímetros, o edema é que vai me ajudar a determinar quantas ampolas de soro antibotrópico eu vou fazer para esse paciente. A administração é sempre endovenosa, né? O mais rápido possível, sendo que a gente tem uma questão bem interessante no acidente ofídico. Você falou que o paciente chega, a gente já fica logo querendo fazer o soro. No acidente ofídico, a gente tem no acidente por jararaca e cascavel, o tempo ótimo de aplicação do soro é em até 6 horas da picada. Então, eu tenho bastante tempo para conhecer meu paciente, pedir os exames, avaliar o local, definir qual serpente que picou e fazer a decisão mais acertada da administração do soro. Muito bom. Isso é muito importante da gente saber, né? Especialmente quem trabalha em emergência, sim, ter essa noção de que, calma, não precisa se desesperar. Você tem tempo para agir, pensar da melhor forma possível e definir sua conduta, né? Então, aí você tem dentro de 6 horas do acidente para você conseguir ter um tempo ótimo de fazer o seu soro. Agora, doutora, me diga uma coisa. Vamos supor que esse meu paciente que chegou, eu classifiquei lá o caso dele e fiz a soroterapia para ele. Como que eu vou dizer que ele está melhorando? A melhora que ele vai apresentar, ela já é imediata? A melhora laboratorial também? Ou o laboratorial dele vai continuar piorando? Como que funciona isso daí para eu ver o resultado do meu tratamento? Bom, o edema, principalmente se for um edema importante, normalmente ele vai demorar até 72 horas para sumir. Mas nesse período eu tenho que ver se esse paciente não vai evoluir com complicações, porque, por exemplo, se ele infectar o membro, aí eu vou ter uma mudança no parâmetro desse edema, né? Então, esse paciente, o ideal é que ele seja acompanhado no intra-hospitalar por pelo menos 72 horas. O laboratório, para a gente, o coagulograma é um excelente parâmetro de que se o meu soro fez efeito ou não. Por quê? Meu coagulograma tem que melhorar desse paciente em até 12 horas da administração do soro. Normalmente, se eu fiz a dose máxima de soro, ou seja, se eu fiz 12 ampolas, eu vou esperar 12 horas desse soro para repetir o exame, porque eu não pretendo repetir mais soro e eu espero que em 12 horas ele tenha uma melhora, né, do coagulograma. Se eu fiz menos de 12 ampolas, eu posso repetir esse coagulograma em 6 horas. Ele tem que estar em melhora, ele não tem que estar
completamente normal. Ele tem que estar em melhora. Se ele estiver em melhora, significa que eu estou neutralizando o veneno circulante. Se ele tiver piorado ou estiver se mantendo do mesmo jeito, aí eu tenho que repensar que talvez eu não tenha feito a quantidade adequada de soro e eu vou ter que reclassificar meu paciente e fazer de novo o soro. A mesma coisa se esse paciente fizer uma progressão importante do edema nas primeiras horas. Se eu fiz o soro, 3 ampolas, meu paciente tinha um edema que pegava só uma articulação, e daqui 2, 3 horas o edema está em 2, 3 articulações, provavelmente eu fiz uma quantidade insuficiente de soro e eu vou ter que reclassificar e fazer soro novamente para ele. Muito bom, doutora. Vamos agora, então. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre soro e suas complicações, mas antes eu queria falar um pouquinho do acidente com a cascavel. Vamos dizer, então, que esse meu paciente que chegou, ao invés de ter sido picado por uma bótrops, foi picado por uma cascavel, um acidente crotálico. Como é que ele se apresenta no pronto-socorro? Bom, o que chama a atenção no acidente por cascavel são os sinais de neurotoxicidade, né? Ou seja, eu tenho uma repercussão na placa motora. Esse paciente geralmente se apresenta primeiro com distúrbios visuais, diplopia, turvação visual, pitose palpebral. Isso pode ir descendo, disfagia, dispneia, até paralisia diafragmática e insuficiência respiratória. Além disso, esse paciente também tem distúrbio de coagulação e também pode se apresentar com sangramentos. O que chama a atenção e difere do botrópico é que geralmente é uma picada que tem pouca dor. O paciente geralmente relata uma dor leve com parestesia no local. Então é um paciente que, se ele chegar para a gente precocemente, ele vai chegar com sinais de neurotoxicidade mais discretos, por exemplo, uma diplopia. Pode ter um sangramento local ou não, é mais incomum sangramento local na cascavel do que na jararaca, e com uma dor local que não é importante. Normalmente, quando o paciente chega precocemente, é assim que a gente o encontra na sala de emergência. Perfeito, doutora. E me diz, completando aí, em paralelo que nem a gente começou do botrópico, o que eu devo esperar de alteração laboratorial para esse paciente? O que é que eu preciso procurar? Bom, na cascavel a gente também tem distúrbio de coagulação. Nos acidentes crotálicos, o fibrinogênio cai muito precocemente, então ele é um parâmetro bem sensível para a gente, além também de diminuição da atividade protrombina e alargamento do RNI, né? E além disso, eu vou ter sinais laboratoriais tardios, que são a rabdomiólise, ou seja, uma elevação importante da creatinofosfoquinase, e eu tenho nefrotoxicidade direta pelo veneno, além da nefrotoxicidade causada pela liberação de mioglobina. Então, é um paciente que vai ter piora de função renal, rabdomiólise, mioglobinúria e hematúria. Só que isso é uma pegadinha. Se eu for esperar meu paciente apresentar rabdomiólise e alteração de função renal, provavelmente vai ficar tardio para fazer soro nele. Então, o que eu vou achar precocemente são distúrbios de coagulação. Alteração importante de CK total de função renal geralmente acontecem após as primeiras 6 horas do acidente. Então, é mais raro eu encontrá-las de uma maneira mais precoce. Normalmente, precocemente, eu vou ver distúrbio de coagulação e sinal de neurotoxicidade. É um paciente que, quando eu vejo ele tardiamente, se eu falho em intervir, né, precocemente, eu espero uma urina bem escurecida, né, na sonda, né, se eu sondar esse paciente. Tem gente que inclusive usa essa questão da urina como um diagnóstico diferencial, mas se ele já está com essa urina escura, a gente provavelmente já passou da hora de tratar, sabe? E o acidente crotálico é o que tem maior mortalidade entre os acidentes, maior letalidade entre os acidentes que a gente tem com serpentes. Ele tem 1,3 mais ou menos por cento de letalidade, enquanto nas outras serpentes a gente tem 0,4%. Porque geralmente esses pacientes fazem uma insuficiência renal, que é a complicação mais temida, né? E uma insuficiência respiratória, que são as causas de morte. Então, se eu for esperar a urina ficar escura, ou se ele já chega para mim com a urina escura, eu já tenho que começar a hiperidratar esse paciente e ficar muito de olho que eu já tenho um prognóstico pior para ele. E quando você fala de CK muito elevada, você está querendo falar mais ou menos de quanto aí? 50 mil, 70 mil, 100 mil, é muito elevado mesmo. Se ele chega ali inicialmente,
se eu faço uma dosagem de CK na primeira hora do acidente. Não vai estar assim ainda, né? Posso até me confundir achando que é um botrópico, se não tiver sinais neurológicos muito claros, né? Mas Exatamente. Se ele tiver com 1 hora de picada e um edema importante, se eu tiver uma CK de 1000, que eu posso encontrar nos dois, eu não vou saber se é jararaca ou cascavel. Eu acho isso interessante, porque a maior CK que eu já vi foi justamente um acidente crotálico, que foi 55 mil. E uma vez conversando com um colega que trabalha no Ciatox em uma outra região, falou para mim que isso aí não é nem metade da maior que ele já viu, também por uma cascavel. Mas realmente é uma alteração que chama bastante atenção. Agora, partindo um pouco, já que a gente já está falando um pouco de tratamento, hiperidratação, que nem a gente já comentou no acidente botrópico, é importante dar todo o tratamento de suporte. Eu queria só que se você pudesse explicar aqui para a gente, doutora, do tratamento de suporte do botrópico para o da cascavel, há alguma diferença? Se mantém da mesma forma? Essa questão da boca da serpente da jararaca ser contaminada por gram negativo é uma coisa também que acontece na cascavel? Muda alguma coisa? Como que é? Bom, são bem semelhantes as orientações, né? Lavar o local, elevar o membro. Também a gente tem uma contaminação maior por gram negativo, né? É semelhante ao botrópico. Mas uma coisa importante na cascavel, para fazer o diagnóstico da neurotoxicidade, então tem aquela questão lá de não fazer o antihistamínico, né? Uma prometazina, por exemplo, que faça sonolência nesse paciente. Sempre quando eu for examinar esse paciente nas primeiras horas, é importante que eu o examine assentado ou em pé. Por quê? Porque é um paciente que faz pitose, faz diplopia, turvação visual. Se a gente examina o paciente deitado, todo mundo deitado faz pitose. Então, isso pode me dar me falsear o meu exame físico. Né? Então, para eu identificar se o paciente tem sinal de neurotoxicidade ou não, é importante que eu faça o exame com o paciente na vertical, né, assentado ou em pé, para eu conseguir avaliar bastante a questão das pálpebras do paciente. Uma outra questão importante é que, como a gente tem muita cascavel em pasto, né, geralmente a pessoa está capinando um lote, ou está fazendo uma colheita e está tomando uma cachaça e é picado por uma serpente. O paciente alcoolizado também falseia, a gente não sabe se ele está com pitose por estar alcoolizado ou pela picada de cascavel. Então, essas questões do nível de consciência na picada de cascavel, elas são um fator de confusão importante na sala de emergência. Se eu acho que meu paciente tem pitose, primeiro avaliar ele sentado. Segundo, ver se eu não tenho fatores confundidores. Por exemplo, né, o paciente está alcoolizado ou o paciente recebeu prometazina ou benzodiazepina porque estava muito ansioso. Então, nesse atendimento inicial, além dos cuidados locais, é importante a gente ver com clareza se ele apresenta ou não neurotoxicidade, levando em consideração esses fatores de confusão. Muito bom, doutora. E me diga então, como é que eu faço para classificar o meu paciente em relação à gravidade e fazer a decisão quanto à soroterapia para ele? Bom, então do mesmo jeito que no botrópico a gente olha o edema, no crotálico a gente olha neurotoxicidade. Como eu disse, rabdomiólise e alteração de função renal são tardias. Eu não vou usar isso como parâmetro, senão eu atraso o tratamento do meu paciente, ou trato ele ou subtrato. Então eu tenho que ver se ele tem sinais de neurotoxicidade. Se o paciente tem uma neurotoxicidade leve, né, uma diplopia, um desconforto visual, eu vou classificar como um acidente crotálico leve e ele vai receber 5 ampolas do soro anticrotálico. Se ele tem uma neurotoxicidade moderada, ele recebe 10 ampolas. Se o paciente já se apresenta para mim com pitose, eu considero acidente grave, ele vai receber o máximo, que são 20 ampolas. Então, a classificação do acidente é pela neurotoxicidade e o número de ampolas a gente faz de acordo com o grau de neurotoxicidade que esse paciente apresenta. Se ele dá entrada sem achados de neurotoxicidade, então eu não faço. Existe a possibilidade aí, tanto para o botrópico quanto para o crotálico, de eu não fazer soroterapia? Isso é uma questão delicada. Se esse paciente não apresenta nem alteração clínica, nem alteração laboratorial, ele pode ter sofrido um dry bite, né, que é uma mordida seca. A serpente pode ter picado e não inoculado veneno.
Então, se o paciente chega para mim com o relato da picada e sem alteração clínica nem laboratorial, o ideal, se eu estiver num lugar que eu tenho condições de acompanhar com destreza, né, com os meus exames saem rápido e eu consigo fazer uma avaliação clínica sequencial, é repetir exame físico e exame laboratorial periodicamente, né? Se em 12 horas esse paciente não apresentou nenhuma alteração, nem clínica, nem laboratorial, provavelmente foi um dry bite e esse paciente não vai receber soro. Mas se ao longo dessa observação ele fez alguma alteração ou de coagulograma ou clínica ou as duas juntas, aí eu vou reclassificar e vou fazer as ampolas. Agora, se eu estou em um lugar, né, distante, com dificuldade de acesso ao exame, meu exame demora 6 horas para ficar pronto, eu tenho uma serpente, o paciente não tem clínica, mas eu não tenho segurança de como é que eu vou tratar esse paciente, o ideal é eu ser mais agressivo e tratar como se fosse um acidente leve. Então, essa relação ela é muito individualizada de acordo com o recurso que a gente tem e com a tranquilidade que a gente tem em relação ao manejo desse paciente. Tá certo, então. E agora, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta, então. A gente vê muitos relatos, assim, é bem documentado isso, que as pessoas podem ter reação alérgica ao soro, né? Chegar até fazer anafilaxia, por exemplo. Como que eu atuo nesses casos? O soro é o tratamento principal para os acidentes peçonhentos. E aí, o paciente fica sem soro, eu continuo a soroterapia, faço corticoide, como que eu atuo nessas horas? Bom, se o paciente tem sinal de empeçonhamento, não existe a possibilidade dele ficar sem a soroterapia antiveneno. É o único tratamento que vai fazer com que ele, né, saia do período de morte, do risco de morte. Então, em pacientes já previamente sensibilizados ou pacientes que a gente já sabe que tem alergia, né, que já tiveram anafilaxia antes, né, e principalmente em pacientes que a gente desconhece a história clínica, esses pacientes têm que receber o soro em sala de emergência, monitorizados, com um carrinho de parada ali do lado, para qualquer eventualidade, qualquer sinal de anafilaxia ser tratado agressivamente. A anafilaxia a gente trata sempre com adrenalina, né, com epinefrina. Então, corticoides e antihistamínicos são medicações adjuvantes que podem até, no médio prazo, ajudarem. Mas se o paciente tiver com instabilidade hemodinâmica, com sinais de edema de glote, com broncoespasmo, com sinais graves de anafilaxia, eu vou ter que fazer adrenalina para ele, né, de 0,3 a 0,5 ml intramuscular, geralmente preferencialmente no vaso lateral da coxa, e tratar agressivamente esse episódio anafilático. E aí, se o paciente está recebendo o soro, eu paro a administração do soro, faço a medicação e assim que eu controlo o sintoma anafilático, eu volto a correr o soro até que ele termine. Fazer pré-medicação é uma questão muito discutível. Se o paciente é muito alérgico, se eu não sei a história dele, eu vou fazer corticoide antihistamínico antes do soro para ver se com isso eu diminuo a chance de anafilaxia. Os estudos todos mais recentes, de 10 anos para cá, mostram para a gente que isso não tem benefício nenhum. A única medicação que na literatura científica se mostra com alguma eficácia de prevenção de anafilaxia é a própria epinefrina. Mas levando em consideração que a gente tem 75% das reações anafiláticas que a gente tem são leves a moderadas e a epinefrina tem efeitos colaterais, né? A gente opta por não realizá-la como pré-medicação e opta sim por manter esse paciente no ambiente de sala de emergência para administração do soro e, em caso de anafilaxia, atuar agressivamente sobre ela. Tem aquela história de o paciente teve reação alérgica, faz as medicações como deve agir e diminui a velocidade de infusão do soro. Isso é uma coisa baseada ou é só aprendizado de orelhada? Normalmente, como é que a gente faz? A gente inicia o soro de uma maneira um pouco mais lenta, até porque se a gente inicia de uma maneira mais lenta, eu consigo prever e identificar, olha, o paciente fez uma pápula aqui, vamos parar o soro e já vamos começar a tratar. Né? Porque se eu abro o soro antiofídico à chegada, às vezes o paciente evolui rapidamente e eu não consigo ter um manejo tranquilo do paciente. Mas, né, o que se sabe da anafilaxia é que uma gota ou 200 ml de soro vão provocar o mesmo grau de
de alergia, né? De resposta, de hipersensibilidade. Então, eu começo o soro de uma maneira mais lenta para eu conseguir prever, identificar e tratar a anafilaxia. Mas fazê-lo de forma mais lenta ou diminuir a velocidade para diminuir uma resposta que já foi dada, não existe benefício nessa conduta, não. Muito bom. Uma última pergunta agora, doutora. Muitas vezes o paciente não traz a cobra que picou ele ou ela. Obviamente, a clínica nos ajuda a diferenciar entre os acidentes, mas se for um caso leve, tem alguma informação que possa me ajudar a pensar em qual cobra pode ter picado o paciente ou não? Bom, aí o que nos ajuda bastante é a epidemiologia, né? Por exemplo, é sempre importante a gente perguntar para o paciente se o ofídeo não foi identificado, em que região ele foi picado. Era uma região próxima à lagoa, a pântano, a rio? Geralmente, a gente pensa em acidentes botrópicos. Era no pasto, era uma região de cerrado, né? Era uma região mais seca, a gente pensa nas cascavéis. Além disso, essa questão da dor. Doeu muito, doeu pouco, ajuda a gente também. E uma outra coisa que ajuda bastante hoje em dia, que a gente tem essa tecnologia, geralmente a gente até evita de falar para o paciente levar o animal, porque ele pode se acidentar também na tentativa de capturar o animal, né? É tirar uma foto. Né? Então, eu fui picado e tirei uma foto. Isso ajuda muito a gente a tentar identificar o animal. Como hoje em dia a gente tem um fácil acesso, né? Qualquer celular pode tirar uma foto ali rápido. Então, essa questão do ambiente, do habitat nos ajuda, e além disso, se ele tentar documentar o animal de alguma forma, isso também vai nos ajudar a identificar e tratar com um soro específico, que é sempre a melhor opção. Muito bom, doutor. Você tem algum comentário final aí para nos trazer sobre acidentes ofídicos? Bom, eu quero se reforçar de novo, né, essa questão dessas medicações iniciais, desse tratamento inicial. Então a gente tem que ter calma, a gente tem 6 horas da picada para fazer o soro, então nesse período a gente tem condição de examinar nosso paciente com calma, de fazer os cuidados locais adequados, de colher o laboratório, né? É importante também a gente não fazer medicações sem pensar, evitar o anti-inflamatório por causa do rim, né? Evitar medicações que alterem o nível de consciência. Então, na sala de emergência, a gente tem um monte de situação que a gente tem que agir de uma maneira medular, muito rápida. O acidente ofídico não é uma dessas situações. Se a gente age com calma, pensando, avaliando a clínica do paciente, o laboratório, a gente consegue ter um tratamento muito mais assertivo, né? E muito melhor para o paciente, até evitando iatrogenias, do que se a gente age por impulso. Com certeza, doutora. Eu queria te agradecer extremamente pela sua participação aqui hoje. Eu achei excelente a sua aula e espero poder tê-la aqui novamente em um episódio futuro, se você aceitar. Claro, com prazer. Só me convidar que a gente bate outro papo.